Então, assim, eu achei isso uma puta covardia na minha formação. Mas a pátria educadora era o que eu tenho, e naturalmente me fez desprezar o conhecimento. Eu saí no formato que eles queriam, um idiota. Quando eu precisei estudar para concurso público, caralho, me bateu a paura. Eu não sei nada. Levei o colégio para não levar problema para casa. Mas eu não sei nada. Meu colégio tinha 2 funções. Eu não podia levar problema para casa, eu nunca levei. E fugir um pouco do trabalho, porque eu trabalho desde 9 anos. Então estar no colégio, mesmo que sem fazer nada, para mim era um descanso. Meus trabalhos eram muito duros. E como um moleque maturo, né, tu quer um leve, tu quer viver igual todo mundo. Então o colégio para mim era um refúgio. Eu nunca faltei aula. Eu podia não gostar de escola, mas eu nunca faltei aula, porque se eu faltasse aula, eu tinha que trabalhar. Então, aquela coisa de ficar matando aula para se divertir, não, estar no colégio para mim já era diversão. Mas também não era a coisa que eu mais gostava de fazer. Eu levava, sempre respeitei o mais velho, nunca fui um moleque mal educado, não levo o problema para casa. Enfim, então eu não tive formação. Eu comecei a estudar para poder passar em concurso. Mas estudava para passar em concurso. Eu acabei tornando meu modo de estudar para aprender algo, para solucionar algum problema, alguma dúvida. E quando eu fui procurar, né, eu comecei a entrar na parte de mentalidade. Eu sempre entendi que eu tinha uma boa mentalidade, mas eu precisava transformar isso em metodologia. Falei, cara, onde é que eu vou aprender isso? Eu, infelizmente, talvez vocês conheçam, eu não consegui olhar nenhum desses caras que eram referência nisso, as características que eu buscava. Eu não vi assim, o cara não tinha uma história de mentalidade e aí ele decidiu montar um curso. Ele leu livros, começou a dar aula e se tornou um puta vendedor. Se for pra aprender a ser puta vendedor, eu ia buscar esses caras. Mas não era isso que eu tava buscando, eu queria aprender a mentalidade. Mas pra mim, o que me pareceu claro, que eles não tinham experiência de vida pra ter praticado a mentalidade. A grande constituição deles eram ter sido bons alunos de alguém que tinha. E aí, eu falei, cara, se esses caras são transcrevem, né? Eles são interpretadores de livros que explicam isso, eu vou buscar direto na fonte. Por que eu vou usar um intermediário? Eu vou buscar direto na fonte. E o que eu não entender, talvez eu recorra a esses caras para ajudar, talvez, a entender. Mas eu fui direto na fonte. Eu comecei a ler livros sobre inteligência emocional, sobre cérebro, neurociência, neuroplastia, fisiologia. Aí eu fui lendo aí um livro indica outro, aí eu escrevo, né, eu tenho um bloco ali de notas no Cape, aí eu vou lá no Cape e escrevo o nome do próximo livro. Aí leio as críticas do livro, vejo se realmente tem assuntos que me interessam, vai me trazer soluções, vou e leio, entendeu? E aí eu vou pulando de um livro para o outro. Para mim, livro, a função dele é me ajudar a transferir experiência de mais próximo da fonte. Quanto mais próximo da fonte, eu falo isso no curso sobre busca da verdade, né? Você tem menos ruído. Porque cada pessoa, né? No exemplo, o cara que se tornou bodybuilding, ele primeiro praticou. Estou dando exemplo de educação física. Ele praticou, alguém viu o resultado que deu e transformou em metodologia. Esse cara que transformou em metodologia, ele está interpretando um fato observado. Ele não é o cara que, né, se ele não é o próprio bodybuilding, ele não é o cara que está fazendo em primeira pessoa, ele é um cara que está observando e dando resultado. E sobre os resultados ele está estudando. Por isso vai ter tanta lacuna, né? O estudo quem escreve não é o próprio a fonte. E aí, quanto mais distante, aí tem gente que escreve com base em livros que outros escreveram. Aí vai ficando mais distante a interpretação. E aí eu vejo isso na segurança pública. Eu vejo caras dando soluções de operações, soluções de comportamento que não funcionam. Mas eu tenho a prática para poder me ajudar a discordar. Ele não tem. Eu recebo um drill que eu vejo um CEO fazendo, eu olho aquilo, consulto a minha experiência, a minha prática e falo, cara, isso funciona pra gente, isso não funciona. O cara que não tem a prática, ele não consegue fazer esse filtro. Quem for autoridade para ele vai engolir como gatilho mental.
Ele não vai discordar. E aí o cara vem debater comigo com base em teoria, com base no que ele leu no livro. Esse garoto que quis falar comigo, me dar dicas de venda, eu falei, irmão, quantas vendas tu fez? Quantos mil seguidores você tem? Quer me dar aula de social media? Quantos mil seguidores você tem? Eu fiz 1 milhão de seguidores no Instagram do Bop, sem patrocínio nenhum no meu aqui, fiz 120 mil, tô com mais 35 no YouTube, e você tem quantos? Ah, não, mas é porque eu não... Não. Resultado não se discute. Tem resultado, filho? Ah, não, mas é que o livro tal, que eu sou acima da média porque eu li o livro, é que não sei o que, eu sei fazer... Quantas vezes? Então, qual é o teu resultado, então, já que tu é acima da média? Porque o pedreiro, pra mim, ele é melhor que você, porque o pedreiro, ele tem resultado. Ele pode não saber falar, mas ele tem resultado mais que você. Você é um garoto de 20 e poucos anos, arrogante e idiota. Aí eu fui até bloquear esse garoto, que ele era muito chato. Era muito carente. Mas ele não sabia diferenciar teoria de prática. Ele tinha distância. E a transferência de conhecimento, né, eu dou exemplo aqui de alguns autores, Aristóteles, Sun Tzu, Tenente Coronel Grossman, são coisas que é muito importante. E eu usava isso como mentor. O livro, para mim, é um grande mentor para problemas que eu estou buscando solução. Né? Para mim, ele abre caminhos. E aí, quando eu começo a praticar, eu vou vendo se vale a pena ou não. Ele eleva a capacidade de consciência, a capacidade de pensar em criar o plano. Para isso que serve o livro. E aí, cara... qual é o limite do livro? A teoria idealizada, filho, você precisa calcular a distância que ela tá do fato original. Às vezes, o cara escreveu um livro só em base em concepções e teorias, sem nunca ter testado. É chamado de conteúdo teórico, idealizador. Ótimo, tem sua funcionalidade, porque às vezes ele não tem ainda elementos para aplicar. Mas ele está dando ali o ponto de vista dele, que ele acha interessante que outros vejam. Aí o outro vê aquilo, e daquilo vai testando. Porque hoje, passou 100 anos do que aquele cara escreveu, tem mais ferramenta para testar. E aí ele vai aplicando. Onde você vai sentir o impacto de não testar? A prática exige adaptação, filho. Por quê? Porque o terreno, ele tem contexto social, temporal, cultural, físico e emocional. Toda teoria, ela tem que superar esses contextos para ser funcional. E aí, a tua fisiologia, às vezes, não é a mesma do autor. O teu emocional não é o mesmo do autor. O emocional das pessoas que você vai ter que passar por cima é diferente da época do autor. O fato temporal é outro. Naquela época as pessoas eram religiosas, não sei o que, conservadoras. Hoje elas são progressistas. Tudo isso ferra uma teoria. E aí tem uma frase que eu falo que é: a prática é o cemitério do teórico. Isso pra mim é muito certo. E aí eu tenho essa frase, cara, desde a parte operacional, porque eu era sujeito a ouvir teorias de pessoas que nunca aplicaram no terreno. Cara, o Rio de Janeiro, um estado violento desse, e você tem praticamente histórico nenhum de anteriores de pessoas que têm experiência de terreno. O cara é sociólogo, o cara é antropólogo, o cara é militar, mas é da puta que pariu, nunca pisou nesse terreno. Porra! Como é que esse cara vai me dar ordem? Como é que o dono de uma empresa vai conseguir dar solução pro funcionário que tá no chão de fábrica se ele nunca pisou ali? Tem que ter pisado, filho. Tem que ter sentido o cheiro de pólvora, sabe? Misturada com sangue, aquela merda. O pavor da criança gritando, amigo desesperado. Tem que ter passado por isso para entender a realidade. O campo prático é cruel, filho, mortal. Por isso que o teórico foge dele. Não queira ser um cara que quer achar um atalho, um desvio. Vai ter que entrar nesse campo de arena.
vai ter que encarar o desafio, vai ter que subir para entrar na porrada. Se tu é medroso, não vai funcionar, filho. Vai ser o eterno teórico. Ontem eu tava falando sobre um garoto. Ele veio falar comigo, ele já foi aluno meu do Cão Pastor. Ele saiu de um curso de formação porque falaram que quando você se forma, você fica sujeito a algumas coisas e ele acha aquilo inadmissível e aí ele pediu pra ir embora. Eu falei pra ele na época, 3 anos atrás, você pediu pra ir embora porque você estava sendo atribulado no curso, porque tu é meio apagadão. Você ficou com medo de encarar a realidade, de se impor, de peitar as coisas, de defender os valores que você tem. Então você preferiu fugir para não ter sua coragem desafiada. O nome disso é saída honrosa. Aí ele falou que no livro do não sei quem tal, frugou rosa, quando o cara pede para sair porque se emocionou. Falou uma porrada de teoria, nenhuma delas salvou ele. A teoria é, tem que ter coragem para praticar. Se você não tem base de coragem para praticar, base de coragem para defender os seus valores, tu vai ser o eterno fujão, você não vai ter propósito. Você não tem como defender o propósito da sua vida, cara. Porque todo propósito, ele incidamente oferece transformação. E toda transformação vai causar dissonância cognitiva nos concorrentes. Você está trazendo uma solução, sei lá, exemplo, você está trazendo para esse mundo a solução que o Cristo Salvador vai arrebatar todas as almas boas que seguirem o caminho dele. Irmão, todas as almas que não estão seguindo o caminho de Cristo vão ficar puto. Como assim a solução é o que eu não faço? Impossível. Prega na cruz. Essa é a realidade. Você tem que... E Cristo bancou. Bancou a cruz. Bancou a prática. Bancou a crueldade desse mundo. E ele é o maior influenciador que esse mundo já teve. A mensagem dele seguiu. E, né, milhares, bilhares, sei lá, vão ser salvos porque ele bancou a coragem. Ele fez a transformação. Ele fez a transcendência. Se não praticar, filho, você não vai fazer. Todo o processo de gerar propósito gera transformação no ambiente. E todo mundo que não está disposto a ser transformado vai brigar. E se você não tem coragem para encarar, a prática é o cemitério dos teóricos. Você não vai ter coragem de